Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? E contigo? Primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, diante Ora, desse essa. fuso horário que está imenso, né? Atualmente o Rui ele está na Espanha e são 5 horas de diferença e ainda assim ele aceitou esse convite para nos ajudar nessa história da família. Ora, essa, o prazer é todo meu estar aqui à conversa contigo, Amanda. Mesmo que seja uma diferença grande de horas, vale sempre a pena ficar acordado até mais tarde para falar um pouco sobre genealogia, história, essas coisas que tanto nos encantam. Por Sim, isso, vamos lá. para quem não sabe, o Rui ele é genealogista, né? Que fala aí. Sim. E ele é especialista em história da família, localizar a certidão e tudo que nos ajuda quando a gente monta o processo da cidadania. Então, quando a gente pega aquelas situações que não sabemos para onde ir, a gente recorre ao Rui, que ele nos ajuda. Eu vou repetir, quer dizer, eu vou começar com uma pergunta que você ouve muito, a gente ouve muito. Meu sobrenome é Fernandes, eu tenho direito à cidadania? Ora bem, normalmente estamos a falar de se temos direito ou não, se é mais já é mais para advogados do que para genealogista, mas geralmente um sobrenome português não garante absolutamente Sim, nada. Ou seja, temos sempre que comprovar que realmente existe uma ligação a um antepassado português, mas por si só um sobrenome não garante absolutamente nada. Até porque os primeiros portugueses foram para o Brasil há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, e claro, e foram dando os apelidos aos seus descendentes. E se um brasileiro descende de um português que de 1600 e algo, 1700 e algo, certamente não vai ter direito à cidadania portuguesa. sim. Ele está explicando assim que a gente recebe muito essa pergunta e o que ele está explicando é que o sobrenome, como a gente sempre repete, não nos garante o direito da cidadania se a gente não tiver como comprovar os nossos ascendentes serem portugueses. E a história entre Brasil e Portugal, ela se une bastante, mas o sobrenome ainda não nos garante a cidadania, certo? Correto. Correto, assim é. O que você quer nos contar sobre essa imigração, essa história da família, essa história entre o Brasil e Portugal, os imigrantes? Bem, há muito para dizer sobre o assunto. Basicamente, a imigração portuguesa para o Brasil começou logo desde a descoberta do território brasileiro, em 1500, com alguns picos, por exemplo, no tempo da descoberta do ouro no Brasil, a imigração teve um pico mais alto, logo foi baixando, mas essencialmente na segunda metade do século XIX até 1929, mais ou menos até ao crash da Bolsa de Nova York, a imigração de Portugal para o Brasil foi mesmo muito potente. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas abandonaram o território português para emigrar para o Brasil. E isso deve-se a diversos fatores. O primeiro deles foi que foi justo nessa altura que acabou a escravatura no Brasil, ou seja, a escravidão foi abolida, então o Brasil necessitou de mão de obra. E coincidiu com o momento em que a agricultura em Portugal, por um lado, começou a estar mais mecanizada e também a agricultura, por diversos motivos, deixou de ser tão rentável, o que obrigou as pessoas, a mão de obra portuguesa, a ter que procurar vida noutros lados. Neste caso, foram para o Brasil. Isso. É muito bom falar sobre isso, porque às vezes quando a gente começa a fazer um processo, a gente acaba se envolvendo, né? Sobre a história, as certidões. E os portugueses, assim como outros países também que imigraram para o Brasil,
foi uma embarcação muito precária, né, na época, então, assim, às vezes é muito difícil até a gente achar a documentação por conta disso, e aqueles que conseguiam chegar e firmava aqui o seu destino, não voltava mais. Então, a partir daí, ia gerando as descendências, né, e sua raiz aqui no Brasil. Correto. Muito poucos eram os que regressavam. Efetivamente, na primeira metade do século XIX, havia alguns que regressavam a Portugal e regressavam com bastante dinheiro. Existem até em algumas aldeias de Portugal casas bastante grandes, com assim bastante exóticas, que ainda hoje chamam casas de brasileiros. Ou seja, eram casas de portugueses que emigravam para o Brasil, regressavam ricos e logo construíam uma casa muito grande para dar nas vistas. Mas a maioria dos portugueses que foram a partir de 1870, 80, dificilmente regressavam. Isso. Aproveitando já essa época de 1870, queria que você falasse um pouquinho sobre a certidão, porque nessa época não existia o registro civil e só existia o batismo, né? E isso era considerado já como a certidão de nascimento dentro dessa época. Correto. Portugal só passou a ter registro civil a partir de março de 1911. Antes disso, as crianças eram registadas apenas na igreja. Coincidia mais ou menos bem, porque toda a sociedade era católica, altamente católica até, e todos os meninos eram batizados. Meninos e meninas, obviamente. Por um lado, dá-nos alguma segurança e garantia de que os documentos quase sempre existem, e por outro, torna as coisas um pouco mais difíceis, porque as crianças eram registadas apenas com o seu nome próprio. Por isso, sempre que temos que encontrar um assento de nascimento de um português, o nome dos pais é sempre fundamental, sempre, sempre, sempre. Porque as crianças eram batizadas pelo seu nome próprio apenas. Por exemplo, João, filho de Carlos Santos e de Maria Joaquina Pereira. Então, nós temos que saber o nome dos pais para sabermos que esse João é o João que nós procuramos e não outro qualquer. Ok? Isso inclusive, já caiu bastante a exigência, porque não se comprovava se João era realmente filho dos pais. Então, às vezes, a pessoa localiza ali da região e já acha que é o suficiente. Não é. É necessário comprovar que, de fato, aquele português é o seu ascendente. Claro. E diante disso, se torna às vezes um pouco mais difícil da gente localizar essas certidões, né? Porque elas não foram, nem todas foram atualizadas e ainda continuam em registro, em arquivos, né? Os livros que a gente tem que procurar lá manualmente para conseguir localizar. Claro, sim, é exatamente isso. De qualquer forma, todas as pistas que um cidadão tenha sobre o seu antepassado são muito bem-vindas. Seja a data de nascimento, seja a localização. Até muito importante a data em que foram para o Brasil, porque existem algumas bases de dados em Portugal de passaportes e até há livros de passaportes que estão digitalizados, então às vezes pelo passaporte conseguimos perceber de onde era a pessoa e quando nasceu exatamente. Mas, volto a frisar, volto a repetir, sem o nome dos pais é completamente impossível. Podemos até encontrar alguém, se me disser, olha, é filho de tal e tal e o único que sei é que nasceu em Portugal. Com um pouquinho de sorte, podemos encontrar. Sem o nome dos pais, volto a repetir, é completamente impossível. Então, os dados principais são a filiação, né, o nome dos pais, a data próxima do nascimento. Mesmo que eu não saiba de fato em qual local de Portugal a pessoa nasceu, existe a possibilidade ainda da gente sim localizar. Sim, embora tampouco lhe vou mentir. Se apenas souber nasceu em Portugal, as hipóteses são reduzidas, mas existem. Mas existem. Agora, se souber pelo menos a região, nasceu em Trás-os-Montes, ou souber exatamente a freguesia, quer a antiga paróquia ou o concelho, aí já temos a probabilidade de encontrarmos a pessoa
é muito mais forte. Existe alguma possibilidade de não existir algum livro que não se encontre? Já aconteceu? Infelizmente, sim. Sim, há várias coisas que podem acontecer. Uma, o próprio livro pode não existir. Por vários fatores, seja incêndios, seja mil e uma coisas. Umidade, ratos. Ou seja, estamos a falar de livros muito antigos, livros com 100 anos, 150 anos, e o livro pode simplesmente não existir, pode não ter sobrevivido ao tempo. Aconteceu também que, em 1911, quando o Registro Civil foi criado, o governo português, na altura, decidiu ir às igrejas resgatar todos os livros paroquiais que existiam. E os padres, a contragosto, cederam os livros, mas houve padres que não cederam. Houve padres que preferiram destruir os livros de que cedê-los ao governo. Então, esse é um dos fatores pelos quais podemos não encontrar a pessoa. Depois existem também outros fatores. Por exemplo, especialmente no mundo rural, as pessoas moviam-se bastante. Porque as pessoas viviam onde havia trabalho. Hoje havia trabalho aqui, amanhã havia trabalho a 10 km de distância. E 10 km de distância, embora especialmente no contexto brasileiro é uma distância muito reduzida, muito curta, em Portugal, se viajarmos 10 km, podemos atravessar 6 freguesias, 5 freguesias. Então, por exemplo, uma pessoa vai para o Brasil com 15 anos, com 16 anos e viveu todo esse tempo na aldeia, mas não sabe que nasceu, que justamente no ano em que nasceu, os pais ou o pai estava a trabalhar 3 ou 4 aldeias ou até 20 aldeias mais à frente. Então, por muito que pesquisemos na aldeia que a pessoa acha que nasceu e que contou aos filhos, aos netos que estão atualmente vivos, é muito frustrante, mas não aparece. E não temos ideia, não há uma pista sequer onde possa ter nascido. Então, é como disse, é bastante frustrante. Esse caso, eu estou até com um desses. Ele está explicando o seguinte, que às vezes, por exemplo, ambos são portugueses, né, o casal, mas de fato eles não nasceram no mesmo local, né? Às vezes a pessoa, o homem, geralmente ia a trabalho para outras freguesias, outros bairros, como se diz aqui no Brasil, e os seus próprios filhos nem sabem de onde é a origem de seu pai, justamente por isso, pelo fato dele ter nascido em uma freguesia, mas o pai estava ali a trabalho e a sua origem é de outra, né? Às vezes dificulta a gente localizar por conta disso. Claro, e depois haver também outro fator. Hoje em dia nós temos bastante proximidade com os nossos familiares, com os nossos pais, com a mãe, com o pai, ou seja, conversamos e contam-nos. Há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, numa sociedade tão conservadora como era a sociedade portuguesa, havia um distanciamento muito grande entre filhos e pais, ou seja, o pai era uma autoridade. A maioria das crianças nem se atrevia a falar com o pai sem terem autorização, então não tinham ideia onde o pai tinha nascido. Não quero generalizar, mas na maioria dos casos era assim. E não havendo o rigor que há hoje também, acontecia que muita gente não sabia exatamente a idade que tinha. Ou seja, o pai era analfabeta, a mãe era analfabeta, tinham 6, 7 filhos, então já não sabiam ao certo se o João tinha nascido em 88, ou não, esse foi o Pedro, ou foi a Maria. Então as crianças, e depois tornaram-se adultos, achavam, por exemplo, que tinham 36 anos, mas afinal tinham 33 ou tinham 38. Então chegavam ao Brasil e diziam, eu tenho 36 anos, então nasceste em 1888. E ficava isso registado aí na documentação brasileira, mas na verdade tinha nascido em 85, 84, ou 90, etc, etc. Outra coisa que deixa-me só continuar isto um pouquinho. Outra coisa também acontecia, quando as pessoas chegavam ao Brasil, às vezes criavam uma nova vida. Quer dizer, especialmente no mundo rural, havia muitas crianças que eram filhas de pai incógnito. Ou seja, os pais não eram casados e eram registados como filho só com o nome da mãe. Mas muitas vezes as crianças cresciam e sabiam perfeitamente quem era o pai.
Então, naquela altura, ser filho de mãe solteira era uma vergonha, era um ultraje, era uma humilhação. Então eles chegavam ao Brasil e diziam: eu sou filho de tal, do pai e filho desta mãe. E ficava registado assim, porque obviamente ninguém no Brasil ia comprovar qual era a verdade. E logo as pessoas vêm: olha, tens que encontrar a certidão do meu bisavô, que era filho de João e de Maria. E não aparece, só aparece aquele João, mas apenas filho de Maria. E é uma complicação depois. Primeiro, para o cliente aceitar que aquela é a pessoa certa, e depois também para vocês, advogados, convencerem também o consulado de que estamos perante a pessoa que procurávamos. É muito comum mesmo, isso aí é verdade. As pessoas, quando chegavam aqui no Brasil, que iam começar a trabalhar, já sofriam um certo preconceito por serem imigrantes, né? E se na certidão de nascimento, por exemplo, a mãe, ou no caso, naquela época, se o pai fosse casado e tivesse um filho fora do casamento, ele não podia registrar esse filho. E aí ficava como pai incógnita. Então, devido a esse preconceito, como chegava aqui e não tinha como se comprovar, era de fato que ele estava falando, então ele dizia: olha, meu pai é fulano, minha mãe é ciclano, e ficava por isso. E aí, quando o seu descendente vai solicitar ou vai procurar sua certidão, procura-se com o nome daquele pai que ele falou durante o seu registro. E, na verdade, não é, só a mãe registrou. E aí é um pouquinho complicado, porque até se comprovar que fulano é fulano, né, que a certidão foi feita dessa forma, é meio complicado mesmo. Correto. Um dos fatores que a gente pega bastante, né, a questão da filiação está certo. E os sobrenomes, que eu te perguntei, você falou que ia deixar para falar na live. As origens. Claro. Sim. Sobre sobrenomes há muitos mitos. Por exemplo, há muitas pessoas que vêm falar e tal. Por exemplo, eu sou da família Vieira, ou sou da família Fernandes. Isso não existe. Quer dizer, por exemplo, a Amanda tem o apelido Fernandes, mas não existe o apelido Fernandes. Eu conheço 50 mil pessoas com o apelido Fernandes e posso assegurar que não são seus primos, em princípio. E hoje de tarde perguntaste-me pelo apelido do Baltazar, quais eram as suas origens. Ora bem, os apelidos de origem da língua portuguesa dividem-se em cinco variantes. Os apelidos patronímicos, ou seja, são apelidos como, por exemplo, Fernandes, Gonçalves, que significam filho de Fernando, filho de Gonçalo. Ou seja, são apelidos que eram medievais, ou seja, nos tempos medievais, estamos a falar de 1400 e tal, 1300 e tal, o filho do Fernando ia-se apelidar, ia ter o sobrenome Fernandes. Ainda que ele se chamasse, por exemplo, Gonçalo Fernandes, o filho desse Gonçalo já não ia ser Fernandes, ia ser Gonçalves. E muitos desses apelidos, desses sobrenomes são óbvios: Fernando para Fernandes, Rodrigues para Rodrigo. Outros não são tão óbvios. Por exemplo, Soares, que é filho de Soeiro, Mendes, que era filho de Mendo, etc. E depois há outros que são o próprio nome próprio. Por exemplo, o Francisco, que também era filho de Francisco. O Baltazar, que era filho de Baltazar. Portanto, não se pode dizer, por exemplo, que Baltazar ou Fernandes tenham uma origem num determinado sítio, porque isso era uma ocorrência que acontecia em todo o país. Não se pode dizer que os Fernandes são típicos de Braga ou de Lisboa, não. Há Fernandes em todo o país. Depois há apelidos que chamamos toponímicos, que têm nomes de lugares. Por exemplo, têm nomes de cidades, que são muito óbvios: João Braga, Ana Coimbra, etc. Mas há outros que não se referem a cidades, mas a acidentes geográficos de uma própria aldeia. Por exemplo, Ribeiro, do Rio, Rocha, Azevedo, da Silva, que é o apelido mais comum em Portugal. E depois todos os apelidos que têm nomes de árvores: Pereira, Nogueira, etc., Palmeira, são também apelidos toponímicos, ou seja, haveria uma família que numa determinada aldeia vivia ao pé de uma nogueira
e eram conhecidos como os da Nogueira, e logo o apelido ia avançando pelas gerações seguintes. Os outros apelidos são... Há também apelidos que derivam de profissões, carpinteiro, caçador, ou seja, não só da profissão em si, mas também de artefactos da própria profissão. Por exemplo, machado, correia, navio, etc, etc. Depois temos apelidos religiosos, que também são muito comuns num país conservador e católico como é Portugal, e que depois passou também para o Brasil, dos santos, Deus, Espírito Santo, do Rosário, Trindade, etc, etc. E depois, para finalizar, há os apelidos que derivam de apelidos, de alcunhas, muitas vezes pejorativos, por exemplo, feio, cão, magro, gordo, etc, etc. Mas também alguns não pejorativos, por exemplo, há o apelido lindo, há o apelido querido, bonito, etc, etc. E basicamente, eu diria que todos os apelidos portugueses cabem numa destas categorias. Entendi. Então, na verdade, não existe aquela nossa imaginação de que nosso sobrenome era de uma família importante. Então, assim, tudo tem um porquê. Pode ser que seja exatamente isso que você falou, né? Fiquei triste, eu achei que a minha família era mega importante, que eu era de alguma realeza por aí. Não, tenho a certeza que são importantes, acima de tudo, porque geraram-te a ti e logo isso já lhes dá toda a importância. Com certeza. Quando a pessoa vem, assim, geralmente te perguntar sobre esse caso, existe algum estudo que a gente possa chegar a saber qual é a descendência pelo sobrenome? Ou não tem? Não, pelo sobrenome não. Uma pessoa, para saber a sua origem, a sua ascendência, tem sempre que fazer uma pesquisa genealógica. Quer dizer, Amanda, se quer saber quem eram os seus antepassados de 1600 e tal, 1700 e tal, tem que fazer uma pesquisa genealógica. Quer dizer, tem que encontrar as certidões de nascimento dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, trisavós, ou seja, sempre a subir. Por exemplo, vamos imaginar que a Amanda sabia, por exemplo, quem eram os seus avós, tínhamos que ir ao registro civil buscar a certidão de nascimento do seu avô e lá ia dizer quem eram os pais dele e os avós dele. De seguida, tínhamos que ir buscar os pais do seu avô e lá viria a mesma informação. E com isso podemos chegar, em teoria, se os livros estiverem sempre disponíveis, até ao século XVI, ou seja, até 1500 e pouco. Foi quando começaram a fazer os registros paroquiais não só em Portugal, mas nos países católicos. Sim. É muito importante isso que você falou, porque assim, eu vivo explicando exatamente isso para os clientes, que, por exemplo, eu não sei o nome dos meus avós, dos meus bisavós. Na sua certidão de nascimento vem o nome dos avós maternos e paternos. Aí você já sabe. Na certidão da sua mãe, a mesma coisa. Aí você já vai descobrir quem são os seus bisavós. Até chegar onde, de fato, a gente precisa. Então, sempre verificar na sua certidão de nascimento, ou acima, ou enfim. Porque ali a gente já vai ter o primeiro passo, que são os nomes, a filiação, para que a gente possa chegar, de fato, onde a gente precisa. Eu vivo explicando isso, então assim, quem não tem noção nenhuma, é sempre bom, é importante olhar a certidão de nascimento. Lá vai começar, inclusive, a origem, se o pai é português ou brasileiro, ali sempre vai ter informando quem foi o declarante do seu nascimento. Existem muitos casos que não foi nem o pai nem a mãe, é uma terceira pessoa que foi o declarante. Então, assim, todas essas informações são importantes. Então, verifique sempre a certidão de nascimento, que a gente vai ter bastante coisa ali que a gente precisa. Claro, e há mais fontes também, para além da certidão de nascimento. Por exemplo, a certidão de casamento dos pais ou dos avós, mesmo até a certidão de óbito, muitas vezes trazem algumas informações que nós não conhecíamos. Especialmente se tirarmos a de nascimento, a de casamento, por norma, costuma ser muito rica em termos de informação.
Algumas, às vezes, a gente tem a sorte, assim, né, de ter todas as informações que a gente precisa, bem detalhista, assim, mas é raro, nem sempre todas têm essas Sim, informações. Então, assim, às vezes a gente consegue verificar de onde a pessoa é, até o próprio de Portugal, que diz até o concelho onde a pessoa nasceu, que isso aí já é tirar a sorte grande, né? Mas ainda existe essa sim, possibilidade. sim, 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 sem dúvida. Você quer falar alguma coisa importante sobre todos esses fatos, de tudo que a gente possa trabalhar? Não, assim de. Estava a ver se tinha ficado alguma coisa por dizer. Falámos dos apelidos, falámos de. Uma coisa que queria referir também, dos apelidos, de garantir algo da descendência. Acontecia muitas vezes, especialmente em Portugal, os apelidos agora têm, pronto, estamos no século XXI e os apelidos têm regras, etc, etc. Há 100 anos atrás não havia regras. Há 150, muito menos. Era muito comum uma pessoa, por exemplo, ser filho de Carlos Oliveira e de Diana Parente e apelidar-se Rui Costa. Ou seja, e onde é que ele foi buscar o Costa? Ninguém sabe. Portanto, eu não posso dizer que eu sou Costa porque descendo dos Costa, não. Aconteceu outra coisa também muito interessante. Por exemplo, vou-te contar. O apelido mais comum em Portugal, como referi, é o apelido Silva. E então o Silva era uma família medieval nobre da zona de Paredes de Coura, no Alto Minho. E o que é que acontece? Todos os Silvas descendem dessa família? Obviamente que não. Até porque muitas vezes o que acontecia era que os próprios criados da família, os próprios escravos da família mais tarde, também levavam os apelidos da família, ainda que não tivessem qualquer laço de sangue. E depois também Silva, neste caso concreto, significava antigamente floresta. Ou seja, acaba por ser um apelido toponímico também. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com essa família, mas como a minha família vivia ao pé da Silva, já ficou também com aquele apelido sem ter nada a ver. Portanto, isto mais uma vez para referir que os apelidos em si nem garantem a cidadania, nem sequer garantem que pertencemos a uma determinada família. Basicamente, não, não nos garantem nada. Ou seja, pode aparecer ali um sobrenome, um apelido, sem que seja da nossa ligação Sim, sanguínea. Só pelo fato, sei lá, de correto. homenagear alguém, os pais decidiram homenagear ali e ficou de fato aquele sobrenome e a família vai levando. Sim, e muitas vezes também as pessoas herdavam os apelidos dos padrinhos. Sim, Ou sim. seja, o padrinho. Porque assim, como antigamente, no caso que o registro era feito de batismo, né? Então, muitas vezes, os pais, para homenagear os padrinhos, colocavam seu sobrenome. E aí não tem nada a ver com o sobrenome dos pais, mas foi uma homenagem que os pais deram mesmo aos padrinhos. Isso eu já vi bastante, é muito comum também acontecer. Sim, e também, por exemplo, nas crianças que eram expostas, quer dizer, que eram abandonadas à nascença, muitas vezes eram entregues a uma ama. E muitas vezes ficavam também com o apelido ou da própria ama ou do marido da ama, e lá está, e não havia qualquer ligação de sangue. Agora, se falarmos, por exemplo, de apelidos compostos, por exemplo, em vez de ser um Pereira, se for, sei lá, Gomes Pereira, Tavares Rodrigues, ou seja, os dois juntos, e que vêm sempre de geração em geração, aí já pode significar que pertence a uma determinada família. Mas mesmo assim também não há grandes garantias. Sim. Tem até uma cliente que mandou uma mensagem aqui, que foi um caso que aconteceu com ela. A gente procurando o seu bisavô na época, para ela poder fazer a cidadania, e o sobrenome era do padrinho. Ou seja, o nome composto, inclusive. E aí, quando chegou aqui no Brasil, o português, ele cismou de tirar esse nome do padrinho. E aí tirou. E aí ficou só com o nome ao contrário. Foi bem complicado para a gente poder provar que essa pessoa de fato era aquela que levava o nome do padrinho, que chegou aqui e trocou o nome sem motivo nenhum. Mas isso é muito comum acontecer, a gente vê bastante isso. E
Muito obrigada pela essa explicação, porque muita gente realmente não sabia dessa parte. Tem alguma curiosidade para nos contar aí sobre os apelidos, sobre as suas buscas? Eu sei que você tem bastante por aí. Sim, assim, Não precisa ficar tão apelidos. sério. A gente sabe que você não é tão sério. Você conta essas histórias aí rindo, a gente morre de rir com os seus vídeos. Pode ficar à vontade. Não, deixa-me pensar. Estávamos há pouco, estavas a dizer de descender da realeza, etc, etc. À partida, pessoas comuns não descendem de realeza próxima. Mas a probabilidade de descendermos de reis medievais, por exemplo, o primeiro rei de Portugal, é praticamente 100%. Ou seja, eu explico. Nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, ou seja, estamos sempre a dobrar. E quer dizer, nós somos dos anos 80, 70, os nossos pais 50, 40, avós 20, 10, por aí fora. Então nós chegamos a uma determinada altura, vamos imaginar, na altura desses reis medievais, já estaremos nos nossos 20º avós. E nós 20º avós já teremos, agora não sei de memória, mas já serão alguns milhões. Temos mais antepassados do que a população que vivia em Portugal. Ou seja, isso significa que toda a gente que vivia em Portugal naquela altura, em princípio, será a nossa antepassada. Claro, será tanto o rei como o seu criado que limpava a casa de banho. Mas claro, descendemos de toda essa gente. E se continuamos a subir, mais 4 ou 5 gerações, já temos mais antepassados do que a população mundial que havia na altura. Isso explica-se que temos antepassados repetidos. Ou seja, nós se fizermos a nossa árvore genealógica, se avançarmos várias gerações, vamos encontrar antepassados que se repetem. Ou seja, ou os nossos bisavós eram primos, ou até os nossos pais eram primos bastante afastados. Então, se eu tenho um filho com uma quarta prima que nem sequer sabia que era minha prima, nós vamos ter um antepassado em comum. Então, o meu filho, aquele antepassado, aquele casal de antepassados, já vai aparecer pelo menos 2 vezes. E à medida que vamos subindo no tempo, os casais que deram origem à nossa existência já vão aparecer 5, 6, 10, 20, 100 vezes. Entendi. É muito importante isso. Realmente existe toda essa... ouvi muitas histórias assim que nem sabia que eram seus parentes, né? Mas devido até à distância mesmo da família, cada um vai para um lado e aí no final acaba vendo, se fizer árvore, que existe alguma ligação ali. Aqui no Brasil também, se a gente fizer, tem bastante. Não deixa de ser tão bem. Quer deixar alguma coisa? Não, outra coisa que também ia referir um pouco já fora do âmbito da nacionalidade são também os testes que costumo também sugerir às pessoas como curiosidade, que são os testes de ADN. Ou seja, não sei se já ouviste falar. Não ouvi. Pronto, os testes de ADN, há várias empresas que os fazem, ou seja, cada vez são mais baratos, andam à volta de 60, 70 euros, não sei quanto seria isso em reais. E o que é que fazem? Eles enviam-te para casa um tubo, tu cospes para dentro do tubo, envias para lá outra vez e eles dizem-te de onde é que são as tuas origens mais ancestrais. Quer dizer, vão dizer qualquer coisa como tu és, por exemplo, 60% ibérica, 5% italiana, X% indígena, etc, etc, dependendo de cada pessoa. E à parte disso também, imagina, tu fazes esse teste, eu faço também, e ele nota que tu e eu partilhamos ADN, ainda que seja muito reduzido, ele vai dizer, olha, tu tens um match com a Amanda. E depois as pessoas, ou seja, entram em contacto e tentam descobrir onde é que se unem, ou seja,
com a genealogia, ou seja, basicamente a genealogia de mãos dadas com a ciência. E, ou seja, acaba também por provar muitas coisas. Por exemplo, posso contar uma história curiosa. O meu avô materno sempre dizia que o avô dele era inglês. Porque eu tenho olhos azuis, tenho cabelo claro, e o meu avô era inglês. Então eu fiz o teste ADN, fiz-me a mim, fiz a ele também, e não, ele era 100% ibérico. Ou seja, aquilo não passava de uma história de família, neste caso uma história falsa, que se ia perpetuando na família, e que a ciência não, tu és ibérico de toda a vida, e não... Então você comprova com a ligação sanguínea, né? É um teste que ele está falando que eu acredito que aqui no Brasil ainda não tenha. Eu já ouvi falar, na verdade, mas nem sabia também que na Europa já tinha. Que é como se fosse um exame que a gente faz com a saliva e ele vai dizer qual a porcentagem que você tem através da sua ligação sanguínea de imigrantes. Então, se você é 20% portuguesa, né? 30% espanhola, enfim, vem dizendo mais ou menos isso. Mas acho que é só por curiosidade, né? Na verdade, isso não é válido para a cidadania. Não, nada. De qualquer forma, não é tão preciso, por exemplo, a esse ponto de Portugal e Espanha, por exemplo. Como sabes, Portugal e Espanha juntos são do tamanho de um Estado brasileiro. Quer dizer, o meu ADN é exatamente igual ao de um espanhol, ou seja, eles não conseguem distinguir entre Portugal e Espanha, mas conseguem distinguir. Legal, tá. Claro, mas conseguem distinguir, por exemplo, entre um ADN português e um ADN britânico ou italiano, ou seja, o género já mudou um pouco. De qualquer forma, o teste de ADN, obviamente que não vai provar nada em termos de cidadania, mas o teste de ADN também mostra-nos se temos algum sangue judeu. Ou seja, algumas pessoas que me contactam, e seguramente que a ti também, que falham a obtenção de cidadania pelas vias mais convencionais e tentam, olha, podes-me ver se eu tenho descendentes sefarditas, descendentes judeus, e podemos tentar através da árvore genealógica, mas se tu fizeres o teste e se o teste disser realmente sim, tens, já é uma mais-valia, até porque o teste vai-te dizer tens e é da parte da tua mãe, é da parte do teu pai, então tu já sabes por onde ir. Sem isso, acaba por ser mais, se não tiveres ideia se tens ou não, acaba por ser mais complicado. De qualquer forma, essa parte dos judeus sefarditas acaba por ser, na maioria dos casos, é muito frustrante, porque não é uma pesquisa genealógica fácil, temos que ir bastante atrás, temos que ir até ao tempo da Inquisição, ou seja, temos que ir ao século XVII, ao século XVIII, para provar que há alguma pista. E que pistas podem ser essas? Nós em Portugal temos a sorte da Inquisição ter deixado tudo muito bem documentado, e toda essa documentação está acessível ao público em geral e está indexada. Existe uma base de dados em que podemos escrever apenas Inquisição e o nome de uma freguesia e ele diz logo daquela freguesia quem é que foi condenado pela Inquisição ou quem teve processos pela Inquisição. Então vamos imaginar que tu queres saber se tens um judeu ou não. E eu começo a fazer a tua árvore e reparo que tu és Fernandes e és de uma aldeia, e os teus antepassados são de uma aldeia pequeninha em Trás-os-Montes. E eu vou àquela base de dados, ponho o nome da tua aldeia e saem lá 2 ou 3 Fernandes que foram condenados pela Inquisição por judaísmo. Pronto, então é seguir a tua árvore genealógica dos Fernandes naquela aldeia até ver se descendes de uma dessas pessoas que foi condenada ou teve processo. A maioria deles, até muitos deles eram ilibados. E pronto, a partir daí depois seria entrar com o processo
com processo em vias legais, com a comunidade israelita de Lisboa, do Porto, pronto, a partir assim com uma série de trâmites. Mas, repito, na maioria do 90% dos casos, não existe sucesso. Então acaba por ser uma pesquisa cara, porque exige mesmo muito trabalho, existe muita pesquisa, ou seja, o cliente acaba por gastar ali uma pequena fortuna, alguns milhares de euros, 2, 3 mil euros, e o resultado nada. E acaba por ser frustrante tanto para o cliente como também para o genealogista, que pronto, sabe que o cliente investiu ali, fez ali um esforço financeiro a troco de nada. Existem outras vias também de você ter a cidadania portuguesa, né? Que talvez né, seria mais prático nessa questão. Mas os judeus realmente são bem difíceis, né, de conseguir comprovar de fato isso daí para poder obter a cidadania. Você já conseguiu algum? Sim. Na verdade, sim, consegui um caso, porque a pessoa dizia-me, não, a minha avó contava que sim, que havia judeus e tal, mas na maioria dos casos acabo por rejeitar o caso. Quer dizer, eu aconselho sempre a pessoa, faça primeiro o teste ADN, tenha a primeira certeza, porque custa mesmo muito fazer um orçamento, a pessoa pagar e depois não ter resultado. É bastante frustrante e não me sinto cómodo com esse tipo de situações. É verdade. Mas, é uma situação bem difícil mesmo. Sim, mesmo outros colegas genealogistas que costumam conversar, muito poucos gostam de trabalhar com judeus sefarditas. É verdade, é um caso bem complicado mesmo. E assim, eu também nunca vi nenhum que tenha tido sucesso com isso. Todos fizeram a busca e ficaram nessa situação de análise, mas não conseguiu de fato. Claro. Mas pronto, há que tentar. Então, assim, eu te agradeço. A gente foi 45 minutos, aprendemos bastante a questão dos sobrenomes, as origens e tudo que possa nos ajudar a achar a nossa ascendência. Foi riquíssima a nossa live, eu te agradeço demais, principalmente por você ter disponibilizado nesse horário todo aí. Te agradeço demais por todas essas informações e quero acrescentar aqui que o Rui é uma pessoa muito especializada, de bom humor, ajuda pra caramba. Toda vez que a gente precisa, ele está sempre à disposição. Quero te agradecer demais mesmo e estou sempre à disposição aqui no Brasil com o que você precisar e deixem aberto aí se você quiser falar alguma coisa para a gente poder finalizar nossa live. Não, queria dizer que eu é que agradeço, ou seja, o prazer é todo meu, gosto muito de conversar sobre estas coisas, ainda que esteja aqui já mais para lá do que para cá a morrer de sono, mas é sempre um gosto conversar sobre estas coisas e não importa nada. Pelo contrário, volto a dizer, eu é que agradeço o convite, sinto-me bastante lisonjeado por me teres convidado para falar disto e pronto. E agradeço também às pessoas que estiveram aqui a ver e quem quiser saber um pouco mais sobre o tema, sobre genealogia ou sobre história e tudo isso, pode também passar pela minha página, que é historiasdefamília.pt. Pode também seguir no TikTok, onde costumo fazer alguns vídeos assim um pouco teoricamente engraçados sobre o tema, sobre genealogia, sobre história. Alguns estão bem conseguidos, outros nem tanto, mas pronto. Portanto, estão todos à vontade para passarem por lá. Ok? Muito obrigada, Rui. Imagina, vai ficar salva a nossa live lá no meu IGVT, que aí as pessoas continuam, quem não conseguiu pegar desde o início, começa a ver tudo de novo. E foi um prazer demais, tá bom? Muito obrigada. Nada, vai, até a próxima. Tchau, Rui, até a próxima.